Pessoal, sejam bem-vindos. Essa live de hoje é sobre bolsas de estudos, estratégias para se ganhar ou se receber uma bolsa de estudos e dicas de como procurar bolsas de estudos alinhadas com os interesses de vocês. Então, vão deixando os comentários relacionados a bolsas de estudos, que eu vou respondendo assim que possível, tá? Comentários em relação a outros assuntos referentes à admissão para faculdades no exterior, vocês vão deixando esses comentários nas mensagens da página, ou em um outro momento eu respondo para vocês, porque hoje a gente vai ficar bem focado nas bolsas de estudos, tá? Então não vou conseguir fugir muito do assunto. Então vamos lá. Então vamos começar a falar um pouco de bolsas de estudos. E eu queria que vocês também comentassem aqui embaixo o que vocês sabem por bolsa de estudos, o que vocês acham que é bolsa de estudos, para a gente poder, de uma vez por todas, dar um significado e uma definição que vai ajudar vocês a gerenciar as expectativas em relação a bolsas de estudos. Comentem aqui alguma ideia, o que vocês acham que é uma bolsa de estudos. Vamos começar desmistificando essa questão, porque é muito importante isso. A partir do momento que a gente desmistifica, a gente consegue encontrar informações melhores e consegue começar a se organizar para conseguir a bolsa de estudos. Alguém tem alguma pista do que é bolsa de estudos? Mais fácil conseguir need-based ou merit-based? Bom, Luana, essa já é uma pergunta avançada. Vamos lá, primeiro vamos falar o que é bolsa de estudos. Então, bolsa de estudos, ajuda financeira, beleza, Denise. É exatamente isso. E eu tenho duas definições aqui. Uma do dicionário Merriam-Webster em inglês, que é basicamente uma tradução livre dessa definição, é uma soma de dinheiro dada por uma organização ou instituição de ensino a um estudante para ajudá-lo a pagar pelos seus estudos. Então, ou seja, a bolsa de estudos, ela não tem um valor específico, né? Ela não necessariamente vai ser um valor fixo, mas ela é um valor estipulado por uma organização para ajudar o estudante que está interessado. Então a Caroline está perguntando, eu li a respeito, bolsa de estudos subsídio, exatamente. Eu li a respeito da pós-graduação, onde eu conseguiria estudar na faculdade, custeio de moradias. Algumas coisas ficam vagas, é necessária indicação? Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os critérios mais comuns das bolsas de estudos e como vocês vão fazer para não errar na hora de buscar e na hora de se inscrever, para que o processo seja melhor. Então o Gabriel falou, bolsa de estudos é um subsídio fornecido pela universidade para sustento nesta. Também pode ser isso. Então a bolsa de estudos, uma outra definição que eu tenho aqui, é uma prestação pecuniária, ou seja, de dinheiro, atribuída a um estudante por uma entidade pública ou privada para comparticipação nos encargos relativos à frequência de um curso ou desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. Então, ou seja, pegando essas duas definições, a bolsa de estudos é um dinheiro ou pode não ser entregue em dinheiro, em desembolso, mas ela equivale a um valor de dinheiro que o estudante recebe para auxiliar o estudo dele numa determinada universidade ou realizando uma pesquisa. E ela pode ser, esse valor, ele não é estipulado. Então, a gente tem que desmistificar que a bolsa de estudos vai resolver a vida. Porque a bolsa de estudos, ela pode ser desde um valor equivalente a 1% do valor que aquele curso superior ou aquele mestrado, aquela graduação, doutorado custa, quanto ela pode ser o valor quase total.
Então a gente tem aí uma gama muito grande do que pode ser uma bolsa de estudos. Então a gente tem que ter sempre em mente que a bolsa é uma ajuda financeira. Ela não necessariamente vai ser uma ajuda completa, tá? Então vocês têm que ter isso gravado na cabeça de vocês. Quando for pesquisar uma bolsa, entendam o quanto dessa bolsa pode cobrir os gastos que vocês terão estudando no exterior. Então, a gente tem que pensar que, mesmo estando aqui no Brasil, se a gente fosse estudar em uma universidade pública gratuita, a gente tem gastos referentes aos estudos, que podem ser, por exemplo, o deslocamento até a universidade, o material que você precisa para estudar. E quando a gente está falando de um estudo no exterior, a gente tem outros gastos que são o deslocamento até o país, a acomodação, o dia a dia, né, da nossa vida enquanto estudante, que a gente também tem aqui no Brasil. Mas a gente tem que cuidar disso. Então eu tenho uma planilha desenvolvida, depois dessa live eu vou mandar para vocês um pacote, como eu fiz da outra vez. Eu vou mandar uma apresentação de PowerPoint com os recursos, uma planilha onde você vai calcular o seu gasto com o seu estilo de vida aqui no Brasil e vai calcular também uma estimativa do seu gasto fora do país estudando, e você vai poder controlar a sua economia de dinheiro também para atingir esse sonho de estudar fora. E aí a bolsa, ela entra numa das linhas dessa planilha, né? Quando a gente está fazendo o cálculo, a gente vai ter lá um valor total. Bom, então o que eu vou custar para estudar fora é X. Ok, você vai pegar esse X e você vai descontar o valor da bolsa que você vai concorrer e ganhar. E aí, a partir daí, você sabe quais são os outros gastos que você vai ter. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido até aqui? Vão me deixando as reações de vocês para eu saber se até aqui vocês entenderam que bolsa de estudos ela não resolve a vida do estudante, ela é uma ajuda financeira, que ela pode ser grande ou pequena e que vocês podem procurar para ajudar a financiar os seus estudos no exterior. E quando a gente fala financiar, não estou falando financiar de pegar um empréstimo, tá? A gente vai falar das definições, das nomenclaturas já. Então, o que é importante a gente saber? Que as bolsas, elas vão ser dadas, as instituições que concedem bolsa normalmente são universidades, institutos, empresas, organizações não governamentais e governos, tá? São os concedentes de bolsa mais comuns. Para a graduação, é muito mais comum que a bolsa seja concedida pela universidade, tá? E já para pós-graduação, mestrado e doutorado, existe mais bolsas de estudos dadas por governos, mas também pelas instituições, tá? A oferta de bolsas de estudo para mestrado e doutorado é muito maior do que para graduação, apesar de que existe bastante bolsa para graduação também. Comentem aqui embaixo se vocês estão procurando bolsa para graduação ou para pós-graduação no exterior. E aí, pessoal, a gente tem as bolsas de mérito acadêmico, as bolsas de necessidade financeira, a bolsa atlética e a bolsa para talentos específicos, tá? Então, a bolsa de mérito acadêmico, normalmente, é uma bolsa concedida para estudantes de excelência, que têm um desempenho acima da média dos seus colegas e acima da média das pessoas que aplicam para essa universidade, tá? Então, vamos supor, cada instituição tem um número, tá?
Mas vamos supor que os alunos que vão receber bolsa de mérito acadêmico são os 10 alunos melhores de todas as pessoas que aplicaram para aquela universidade. É assim que pode ser definido o critério de mérito acadêmico, tá? Aí alguém perguntou, né, a questão de merit base e need base. Então, o merit base é a bolsa de mérito acadêmico, baseada em mérito, a avaliação. E a bolsa de need base é baseada em necessidade. E às vezes tem uma mistura de mérito e necessidade. O que acontece? Para que a pessoa receba a ajuda de necessidade, ela tem que ter sido admitida para aquela universidade. Então, ela já tem que ter passado num determinado critério de seleção. Então, é por isso que mistura um pouco o critério do mérito com a necessidade. E as bolsas de necessidade financeira, normalmente, elas estabelecem um valor base para o qual a bolsa pode, para o qual o aluno tem que ter um patamar financeiro para receber. Então, eu vou puxar aqui um valor para vocês verem. Então, a partir desse valor do que a família recebe, é concedido ou não a bolsa para o estudante, tá? Então, o seguinte, eu ia falar do exemplo para vocês. Existem faculdades que a necessidade ela é baseada, então, no valor que a família pode contribuir. Então, vamos pegar o exemplo da Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Então, na Universidade de Harvard, se a família do estudante não tiver rendimentos superiores a $65 mil por ano, a família não precisa contribuir financeiramente para a educação desse aluno. Aí o aluno recebe uma bolsa baseada na necessidade, porque a universidade entende que a família que não tem um rendimento maior que 65 mil não consegue contribuir para a universidade sem prejudicar o seu próprio sustento, tá? Essa é um tipo de universidade, é como eles consideram a necessidade financeira. Mas a chave para tudo isso, em questão da necessidade financeira, é ler o edital da bolsa ou a regra da bolsa de estudos, tá? A gente vai falar disso em mais um minuto, mas eu quero falar de mais algumas palavras que normalmente estão associadas à bolsa de estudos, que vocês têm que ficar ligados para quando estiverem pesquisando os sites. Então, pulou aqui, vamos lá. Palavras ligadas então à bolsa de estudos. Então, além de scholarship, tem a palavra grants, tá? Que é um pouco mais ligada à necessidade financeira, mas grant, scholarship, às vezes é usado entre as duas palavras, são trocadas entre si. Awards, tá? Também é uma outra palavra. Aí vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes aparece também a palavra loan, que é empréstimo. Então, analisem bem quando vocês estiverem olhando direitinho a questão das bolsas de estudo, porque loan é um empréstimo, não é uma bolsa, tá? E é mais difícil conseguir empréstimo financeiro para custear a universidade, porque normalmente você tem que ter um cosigner, ou seja, alguém que assine junto com você o empréstimo, um avalista, tá? E isso é difícil de conseguir num outro país, você não tem bens naquele país para dar de garantia, ou seja, é um pouco mais complicado. Outras palavras que estão ligadas à bolsa de estudos são os fellowships, os assistantships, tem os scholars, que são programas para quem ganha a bolsa de estudos. Então, você pode ganhar a bolsa para se tornar um scholar daquela universidade. Então, você vai participar de um programa específico que reúne os outros scholars, que tem, às vezes, atividades, palestras, eventos para você participar, tá?
Aí vocês vão ver o termo need-based, merit-based, talent-based, que a gente já falou, então baseadas em necessidade, em mérito, em talento. As merit-based, as talent-based, elas são as bolsas esportivas, muitas vezes, ou as bolsas para quem tem talento na área de música, para quem tem talento na área de teatro. E aí, né, a gente está falando de talentos que são muito específicos e que são também em alto nível, né, uma concorrência em alto nível para obter essas bolsas. Então, quando a gente está falando de esportes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu jogo futebol, eu sou bom no futebol, eu sou boa no vôlei, mas você compete, né, no seu esporte, você tem um alto rendimento, você tem um alto nível de treino, sabe? Porque é nesse nível, porque a bolsa é para você ir competir pela universidade. Então, você não pode ser um atleta profissional, né? Você tem que ser um atleta amador, mas ao mesmo tempo você tem que ser um atleta competitivo. A mesma coisa, as bolsas artísticas. Você tem que ser um artista talentoso, que faça... que muitas vezes participa de audition, né, para você ganhar a bolsa, mas você tem que estar num nível competitivo muito alto. E aí a gente tem duas outras palavrinhas nos Estados Unidos que são mais comuns, que são a need blind e need aware. Então eu vou fazer uma observação sobre essas duas bolsas, porque é importante a gente perceber qual a diferença. Need Blind é a universidade que vai te admitir no processo seletivo sem olhar se você tem necessidade de ganhar uma bolsa. Então essa é a universidade Need Blind. Ela vai olhar suas credenciais e vai falar, bom, esse aluno ele atende os nossos requisitos de seleção. A gente gostou do processo seletivo dele, então ele está admitido. Beleza, esse é Need Blind. Need Aware é uma universidade que vai te admitir, mas ela vai olhar para a sua necessidade financeira. E aí a pessoa pode falar, mas aí eu vou ter menos chance? Não necessariamente. A Need Aware, ela vai considerar a sua necessidade financeira no processo de admissão. E sim, pode ser que por você ter muita necessidade de bolsa, ela não consiga te oferecer o pacote que você precisa. Porém, ela pode também olhar considerando o seguinte, bom, vamos ver. A gente tem aqui 2 estudantes que têm um perfil muito parecido. E esse aqui precisa de mais bolsa porque ele tem uma condição financeira menos favorável. E aí eles podem entender que aquele teu perfil, então, é um perfil de um aluno mais esforçado, porque você com menos recursos conseguiu atingir um grau de excelência acadêmica. E podem achar interessante te convidar para fazer parte do class deles. Então, para ser selecionado para a universidade, tá? Então, nem sempre é bom descartar universidades Need Aware de cara, achando que, porque eles não vão olhar para as minhas... Porque eles vão olhar e vão ver que eu preciso de muita bolsa, eles não vão me aceitar. Não é isso, tá? Então, tem esses 2 tipos de bolsa por necessidade financeira. E aí tem vários níveis de bolsa, como eu falei para você. Então, pode ser que uma universidade consiga te oferecer no pacote de admissão dela a tuition and fees. Mas pode ser que ela não consiga te oferecer um pacote que muita gente precisa, que é o que a gente chama de full ride, que é o pacote completo, que muitas vezes é tuition, fees, room, board, mais alguma ajuda financeira para outras despesas e eventualmente até uma passagem aérea, tá? Então, é preciso que vocês façam realmente uma avaliação do que vocês realmente precisam.
Então, se a família de vocês puder contribuir com alguma coisa anualmente para os seus estudos, isso vai fazer diferença em muitos casos, que a universidade vai avaliar, porque ela vai ver, bom, eles podem pagar tanto por ano, isso também é interessante, isso também ajuda, tá? E aí, em outras línguas, né, a gente está falando muito de inglês, porque tem bolsas, bastante universidades que oferecem bolsas nos Estados Unidos, mas tem também na Inglaterra e tem também em outras línguas. Então, é bom, se vocês se interessarem por outros países, procurar, né? Então, espanhol vai ser becas, em francês vai ser bourse e por aí afora. Mas é sempre legal, se você fala a língua do país que você está procurando, procura naquela língua. E se você fala inglês, procura as informações em inglês, porque existe bastante coisa, tá? Agora, tenham muito cuidado com os golpes via internet. Tenham cuidado porque às vezes vocês vão entrar num site que fala, aqui é o site de bolsas, tal, deixe seu e-mail, receba bolsas, tal. Beleza. Pode ser que você entre nesse site, deixe seu e-mail, receba um newsletter, legal. Mas tem sites que não são tão legais assim, que pedem para você fazer um cadastro, depois mandam para sua casa, papéis parecendo que você ganhou uma bolsa, mas pedindo que você faça um depósito. Então, tomem muito cuidado, tá? Normalmente, para ganhar uma bolsa, você não precisa fazer um depósito antes. Normalmente, você passa por um processo seletivo, que está muito bem explicado, ou no site da universidade, ou no site da instituição. Se for governo, vai ter um edital publicado. Então, tomem cuidado para não cair num golpe, tá? Isso é mais comum do que a gente pensa. E às vezes vocês recebem na casa de vocês uma carta que parece mesmo que vocês ganharam uma bolsa de estudos, mas que para isso vocês têm que fazer um depósito. Enfim, a gente já conhece essa história, tá cansado de ver isso em N formas, como mensagem de celular, que você tem que clicar num link, enfim, é isso. Tomem muito cuidado, tá? Vamos agora seguir para a parte da bolsa de estudos como um todo, assim, tá? Então, é importante, pessoal, vocês terem em mente que a bolsa de estudos, ela tem você tem que ter um tempo para conhecer muito bem a bolsa e a instituição. Você tem que se preparar, você tem que selecionar material para fazer a sua aplicação e você tem que esperar um tempo de resposta. Então, é muito delicado você querer uma coisa imediata, entendeu? O que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? É muito mais fácil para quem tá, de repente, no primeiro ano do ensino médio hoje, ou no segundo ano, começar a se preparar para uma bolsa de estudos, do que quem, de repente, quer fazer uma bolsa de estudos de graduação, mas já está na faculdade, tá? Porque a pessoa tem mais tempo para se preparar. Mas com isso, eu não quero que quem está na faculdade desanime, porque quem está na faculdade também tem 4 anos para se preparar para as bolsas de mestrado, como eu falei, que são as bolsas mais comuns e frequentes. Então, o que eu estou falando aqui existe bastante bolsa de estudos, existe bastante oportunidade de estudar no exterior, também pagando, tá? A gente não pode atribuir valor no sentido, porque eu ganhei uma bolsa, eu sou melhor do que quem não ganhou. Isso também não quer dizer nada, tá? Quer dizer que a pessoa passou por um processo seletivo rigoroso? Sim, passou. Tem o mérito, tem o valor dela? Sim, tem. Mas não quer dizer que uma pessoa que foi para lá e pagou pelo curso não tem mérito e valor também, tá? E aí, então, precisa ter esse planejamento, certo? Para poder estar alinhado com o que a bolsa pede no momento que vocês estão aplicando.
Faz sentido isso para vocês, pessoal? Vocês acham que é mais ou menos por aí ou não? Na experiência de vocês que estão assistindo, alguém está estudando com bolsa de estudos ou já participou de processos seletivos de bolsa de estudos? Comentem aqui embaixo para a gente ir conversando sobre isso. Então, no processo seletivo, cada instituição concedente de bolsa de estudos vai ter um processo de application, um processo de aplicação, conforme o que eles acham que é correto determinar como processo, como seleção. Então, eu não quero, quem está assistindo essa live, eu não quero que nenhum de vocês fale assim, o que aquela universidade ou que aquela instituição está pedindo não é justo. O senso de justiça aqui não pode, a gente não pode atribuir esse valor, tá? Se a instituição ou a universidade está pedindo aquele nível, determinado nível de qualquer coisa, é porque para eles faz sentido. Pode ser que seja um alto nível, pode ser que seja puxado, mas para essa instituição é necessário, tá? Então, e normalmente, Caroline, Marina, esses dados servem tanto para graduação, pós-mestrado, doutorado? Sim, isso que eu tô falando é geral, ele serve para bolsas em geral, para graduação, para pós, para mestrado, doutorado. E a minha dica você quer fazer a sua graduação e você quer uma bolsa? Você vai tentar, vai se esforçar, beleza. Mas se você não ganhar, você vai tentar se esforçar no mestrado. Se você não ganhar, você vai tentar se esforçar no doutorado. É assim, é uma escadinha. E quanto mais você tentar, mais a chance de você conseguir. O Gabriel tá perguntando qual a probabilidade de conseguir uma bolsa de universidade como Harvard. Olha, Gabriel, a gente nunca pode falar em probabilidade, porque são números que a gente não tem acesso. Entendeu? Para eu te dar é um percentual de X% dos que aplicam, eles não abrem esse tipo de coisa, tá? O que você tem que saber é que Harvard é uma universidade altamente seletiva, né? Que admite menos de 5% dos estudantes que aplicam. Então, para isso, você já vai entender como que funciona o processo deles. Então, de todos os estudantes que aplicam, eles admitem muito poucos. E desses estudantes, né, como eles têm um fundo de endowment, que é um fundo que administra esses recursos muito grande, eles podem dar bolsa para todos que têm uma renda familiar menor que $65 mil. Mas eles não são a única universidade que tem um fundo de bolsas robusto, tá? Eu vou deixar na apresentação, eu vou deixar links para vocês pesquisarem quais são os maiores endowment funds, quais são universidades que são conhecidas por oferecer muitas bolsas. Vocês que estão no grupo do BISC, vocês sabem quais são as universidades que têm dado mais bolsas full ride para alunos brasileiros, né, de graduação, tô falando. E aí também pensar na estratégia que você vai ter para conseguir essa bolsa ao longo da tua carreira acadêmica, tá? Então, assim, se você se prepara para uma bolsa da graduação e você não consegue, não desista. Pense que a tua carreira acadêmica ela vai começar agora e ela pode se desenvolver ao longo de muitos anos. E quanto mais você se preparar, melhor vai ser. Então, eu estava falando que cada universidade tem um processo de application e normalmente ele inclui uma carta de motivação, que a gente já vai falar sobre ela em breve. Inclui também, deixa eu consultar minha cola aqui, porque às vezes não sai tudo de uma vez. Currículos, notas, então ela vai medir o desempenho acadêmico, ela vai medir envolvimento, de repente, em algum projeto de pesquisa, e ela vai querer conhecer você, conhecer quais são as suas realizações, os seus feitos ao longo da tua vida e da tua carreira acadêmica. Então, tudo isso tem que ser contado de forma coesa no teu application para bolsa de estudos. Ou mesmo
se não tiver um application separado para bolsa de estudos, no teu application para a universidade, certo? E aí você tem que fazer algumas perguntas que você tem que se fazer no processo que são muito importantes. Então, muita gente não pensa, mas quando a gente está aplicando para uma bolsa de estudos, a gente está criando um relacionamento com a instituição concedente. Então, você tem que alinhar os seus valores com os valores da instituição para ver se vocês pensam as mesmas coisas, né? Você tem que entender se os seus valores eles estão alinhados, porque é como se você virasse um representante daquela instituição, tá? Então, a pergunta que você tem que se fazer o que a instituição está buscando num bolsista? Corresponde ao que eu estou oferecendo como estudante e como pesquisador e como área de interesse? Não é? Porque, por exemplo, às vezes a bolsa está buscando um estudante da área de química e você é da área de biologia. Tem alguma coisa que se sobrepõe, você está disposto a encaminhar a tua pesquisa para ter alinhamento com o que está sendo pedido ou não? Porque não adianta forçar a barra, não adianta você mandar uma coisa que não tem a ver com o que está sendo pedido, tá? A outra pergunta que você tem que se fazer é: eu estou correspondendo ao que está sendo pedido em todos os requisitos do processo de seleção? Por exemplo, eu sou do país que está sendo pedido para que a pessoa aplique? Eu tenho o nível de escolaridade pedido, eu tenho as notas compatíveis, eu tenho, sei lá, o TOEFL pedido, né? Ou eu sou da área que eles querem. E quando a gente fala de origem, né, nós brasileiros, sempre que lembrar que a gente pode se inscrever em bolsas que são para a América Latina, tá? Não esqueçamos, bolsas para a América Latina ou bolsas para estudantes latinos muitas vezes podem ser compatíveis com a nossa origem brasileira. A Lana está falando: o fato de eu estudar em uma escola pública federal, ou seja, ter cota no Brasil, influencia alguma coisa em relação à bolsa ou ao processo seletivo? Olha, Lana, normalmente o fato de você estudar numa escola pública federal, se você teve que passar por algum processo seletivo que selecionou os melhores alunos de uma determinada escola para você entrar lá, ou você pode contar isso no processo, você pode contar isso no seu personal statement. A cota em si, eu acho que ela não influencia e nem prejudica a sua participação no processo. Eu não sei se era bem isso que você queria saber. Comenta aqui se era isso. Denise perguntou: para a candidatura para a bolsa é necessário ter certeza da área do curso? Depende um pouco, Denise. Depende, por exemplo, se for uma bolsa para a universidade não tiver especificando, a gente quer estudantes dessa área, tudo bem você não saber a área ou curso. Mas às vezes você está aplicando para uma bolsa, por exemplo, para mulheres na ciência. Aí você tem que ter interesse na área de ciência, porque você vai estar falando, entendeu? Ligado com aquilo que a bolsa está pedindo, porque senão não tem nada a ver, tá? Vê se era isso que você queria saber. Bom, além disso, além de responder essas perguntas que eu mencionei aqui, você tem que estar apto a providenciar provas de tudo isso que você falou. Então, se você tem lá as suas notas, você precisa provar, através do seu histórico escolar, que você teve aquelas notas. Se você fez um estágio, você tem que ter uma carta de recomendação que você fez aquele estágio, porque a qualquer momento pode ser pedido. Então, você precisa estar disposto a fornecer isso.
E a última pergunta é: eu consigo fornecer todas essas informações e documentos dentro do período necessário do application? Porque às vezes muita gente viu a bolsa na última hora e não consegue correr atrás dos documentos. E aí fica frustrado, desiste. Então, assim, se você viu na última hora, não conseguiu naquele ano, fique atento para o ano seguinte, para saber antecipadamente e já tire documentos que de repente são mais complicados. Por exemplo, você atualmente mora numa outra cidade do que a cidade que você cursou o ensino médio. E você precisa das suas notas do ensino médio. Não deixa para pedir na última hora, para você ter que ir na outra cidade, pedir. Às vezes a burocracia não vai te ajudar. Então, já se programe para você conseguir, de antemão, ter isso preparado, tá? Vamos ver aqui agora. Como eu falei, então é importantíssimo conhecer a instituição que vai conceder a bolsa, conhecer o que eles estão pedindo das pessoas que vão aplicar e conhecer as condições para quem ganhar a bolsa. Outras condições que são bem comuns, por exemplo, quando você ganha uma bolsa, você vai ter que, depois de usufruir dessa bolsa, voltar ao seu país de origem, ficar lá por mais X anos, para que depois você possa retornar ao país novamente. Então, isso é muito comum, por exemplo, nas bolsas da Fulbright, em bolsas de governos, né? Então, depois que você participa desse tipo de bolsa, você tem que voltar ao seu país e ficar durante o que eles chamam de grace period, descansando, né? No seu país de origem, não, tô brincando. Trabalhando, pesquisando e, vamos dizer assim, devolvendo, né? Em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento do país, o tanto que você ficou aprendendo fora, tá? A Lana tá perguntando, deixa eu ver aqui. Eu sempre tive dúvida em relação a cotas, tudo no Pedro II, fiz a prova, passei pelo concurso que é bem concorrido, isso ajuda? Então, Alana, isso pode ajudar sim, né? Já que você passou por um processo seletivo, você pode mencionar isso, mas você tem que sempre estudar onde é melhor colocar essa informação no processo, tá? Não adianta simplesmente sair jogando a informação, olha, fui aprovada com bolsa, fui aprovada com cota, fui aprovada com isso, com aquilo, se não foi perguntado em algum lugar ou se você não consegue destacar essa informação de uma forma agradável dentro daquele processo, que faça sentido, tá? Então, em todo o processo, já puxando esse gancho, você tem que ser muito autêntico. Então, você tem que contar a sua verdade, a sua visão dos fatos, para ver se realmente dá esse casamento perfeito entre o que a instituição quer e o seu perfil. Porque a pior coisa é você representar uma instituição, de repente, que não está batendo com os seus valores, tá? Você fica, de repente, se sentindo um peixe fora d'água, tá? E nunca no processo você pode tentar responder o que você acha que vai ser aprovado, o que você acha que vai passar. Então, tipo assim, vamos supor que no processo seletivo você tem que responder uma entrevista online falando, diga quem é a personalidade mundial que você mais admira. E de repente você quer dar uma de estudada, e você fala assim, eu admiro Gandhi, porque ele é um pacifista, nananana, e de repente você põe lá uma informação que não tem nada a ver, porque você não sabia direito, você foi dar um chutaço, assim, sabe? Não, coloque situações que realmente você tenha conhecimento e domínio. Se você não sabe, você procura, né, entender o que faz sentido para você responder ali. Ou então ficar procurando resposta difícil para pergunta simples, sabe? Isso aí não tem nada a ver. A Denise está perguntando, quem está no segundo ano, que já é bom encaminhar? Denise, como eu falei lá no começo,
Você não vai encaminhar nada enquanto você não souber para qual bolsa você vai aplicar, para qual universidade você vai aplicar e quais são as regras dessa bolsa. Então tem uma regra, vai ter um site, vai estar publicado em algum lugar, quando você tem que mandar, porque isso é muito comum, assim. Às vezes a pessoa quer participar de um processo seletivo de bolsa, mas ela não vê que existe uma data para enviar, e aí ela envia antes. E aí essa documentação, essa informação vai para um limbo. Aí ela fica esperando a resposta, mas ela mandou na data errada, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa durante o processo seletivo é que vocês têm que saber vender o peixe de vocês, mas vocês têm que também tomar um pouco de cuidado, que existe uma linha muito fina entre a arrogância e a sinceridade, né? Às vezes, a gente hoje sabe muito bem o significado da palavra sincericídio, né? Então, não cometam sincericídios em processos seletivos, que às vezes você quer ser o sincerão, falar tudo e se esquece de pensar um pouco para falar e pensar nas questões talvez politicamente corretas que envolvem aquela questão, que isso é muito importante também, né? Ser politicamente correto não é ser chato, e quando você vai representar uma instituição, você tem que tomar cuidado, né? Já publiquei isso na minha página do Face, para quem acompanha, publiquei nos grupos que eu participo. Vocês viram o que aconteceu com alunos de Harvard que estavam postando comentários questionáveis em páginas de memes para se divertir, mas que não estava nem um pouco alinhado com os valores da universidade, cometer esse tipo de crime, né? Então, é muito complicado para quem às vezes não se toca de como as coisas acontecem no mundo. E esse tipo de pessoa que não está observando como as coisas acontecem, como elas são avaliadas e como a gente deve respeitar o espaço de cada um, acabam perdendo oportunidades porque foram um pouco além da conta. Mas ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com o excesso de humildade, sabe? De repente você acha que porque você vem de uma cidade pequena, você não teve a oportunidade de repente fazer um curso de inglês numa escola de nome importante, você não tem a habilidade necessária para aplicar para a bolsa de estudos. Não, não é bem assim, tá? Analise o seu perfil, pense muito bem no que está sendo pedido. Se você tem condição de responder aquele requisito, vá em frente. Muitas bolsas de estudo, muitas vezes, não são entregues porque tem falta de pessoas aplicando, tá? O Gabriel tem uma pergunta. Posso trazer traços da necessidade de bolsa financeira na própria candidatura, como no personal, por exemplo? Pelo que eu entendi, você quer usar o seu personal statement para explicar por que você precisa de uma bolsa, é isso? Vê se é isso que você perguntou, porque eu não entendi a sua pergunta, Gabriel. E outra coisa muito importante no processo seletivo é que vocês devem tomar cuidado para enviar o que foi pedido, mas na medida certa, tá? Então, se pediu o histórico escolar da graduação, não precisa enviar o histórico escolar do ensino médio, nem do fundamental, porque você acha que você tinha boas notas e vai ficar mais legal, tá? Manda exatamente o que foi pedido, porque se você for mandar mais do que precisa, você vai começar a perder credibilidade no processo. Pode ser que o examinador olhe e fale, nossa, a pessoa não consegue nem entender o que a gente pediu, a gente não vai dar bolsa para ela. O Gabriel tá falando assim, apontar a necessidade por meio do tema que irá abordar. Sim, o personal statement ou a carta de motivação, ela pode servir para isso sim, para você falar da necessidade.
Só cuidado que às vezes você tem uma outra coisa mais legal para contar do que somente o motivo da necessidade financeira, tá? Às vezes tem outros documentos que apoiam o processo que podem falar mais sobre a necessidade financeira. Por exemplo, se eles pedem um bank statement, uma declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento financeiro, ele pode já fazer as vezes de falar isso e você não precisa ficar focando o seu personal statement só nisso, tá? Tome cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, então legal, vou fazer o meu personal statement falando só das dificuldades que eu tive para me formar por não ter dinheiro. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí você só vai mostrar uma coisa, você não vai mostrar talvez outras coisas mais interessantes da tua personalidade, dos teus interesses, do quanto você já fez, de repente, para os projetos que você está envolvido, tá? Então, avalia isso aí, para balancear. E, mais uma vez, eu já falei isso nessa live, mas eu acho que é importante você não desistir no primeiro não. Se você quer, de repente, você quer prestar para graduação, tá no fim do terceiro ano médio, prestou, não ganhou a bolsa, tenta no próximo ano, não conseguiu, de repente você pode se transferir mais para frente, tenta uma bolsa de transferência, apesar de não ser tão comum quanto uma bolsa para entrar na universidade, nessas universidades mais competitivas, pode existir, né? Vai fazendo teu pé de meia, vai tentando, né, de repente vai trabalhando, juntando dinheiro, tenta, de repente, uma bolsa de intercâmbio que alguns governos fornecem. Tudo que você, sabe, se você colocar isso na tua cabeça, você vai começar a pesquisar, você vai, no final disso, você vai ter, desse processo, você vai ter muitos recursos para encontrar bolsas de estudo e você vai ter condição de administrar o teu processo em relação a isso, tá? E outra, se não foi na graduação, vá no mestrado, vá no doutorado. Vocês vão ver que às vezes a gente tem aquela ansiedade, mas eu quero ir agora. Tudo bem, eu entendo que você quer ir agora. Mas às vezes a tua ansiedade de querer ir agora vai fazer com que você feche a porta para você ir mais para frente. E se você de repente aplica para o mestrado logo depois da graduação, que não tem nenhum problema nisso, isso é muito comum nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa como um todo, você, em vez de ir com, sei lá, 18 anos, você vai com 22. São 4 anos que vão passar tão rápido que você não vai nem ver isso passar, tá? Então, tenha isso em mente, porque eu acho que nesse caso, a pressa e a vontade de desistir é que vai fazer com que você não ganhe a bolsa. Mas o planejamento pode te ajudar muito. Aí eu vou falar um pouquinho de fontes de pesquisa, tá? Não precisa ficar anotando agora, não fiquem desesperados. Tem muitas fontes de bolsa. Eu vou mandar para vocês pesquisarem tudo isso com calma. Vocês receberam, né? Quem participou da outra live recebeu direitinho o PowerPoint. O que vocês acharam do outro PowerPoint? Foi bom? Valeu a pena? Valeu a pena esperar por ele? Esse então vai ser todas essas informações que eu falei para vocês e fontes de pesquisa de bolsas. O que eu diria para vocês é que assim, as melhores fontes brasileiras que eu conheço de pesquisa de bolsa de estudo são duas. O site do Estudar Fora e o site do Partiu Intercâmbio. São os sites que mantêm as bolsas mais atualizadas e que tem as melhores informações. E tem um site gringo que chama Scholars for, de número 4, dev.com, que também tem muitas bolsas e eles organizam as listas de um jeito bem legal. Então vale a pena olhar esses 3 sites que eu falei. E tem outros blogs, mas eu acho que vocês têm que tomar cuidado em geral, com alguns sites, porque bolsa de estudos é um assunto que atrai muito clique. E aí, nem todos
os sites, nem todos os blogs separam o que é graduação, do que é mestrado, do que é curso gratuito. E aí eles põem lá, país tal está contratando pessoas falando português, ou país tal, sabe, aqueles sites que tem de tudo um pouco. Eu teria um pouco de cuidado, porque às vezes você se empolga, vou ver as bolsas, aí você vai lá, você já conhece, já viu. Então, esses 3 sites que eu falei, eles são sites que buscam na fonte realmente as informações. E depois eu vou falar mais de alguns sites específicos por destino. Deixa eu ver uma pergunta aqui, peraí. Uma dúvida da Caroline, não conseguiu encontrar informação. Ela cursa biomedicina na Universidade Federal. É possível aplicar para medicina nos Estados Unidos? Bom, Caroline, esse é um assunto super complexo da medicina nos Estados Unidos. Eu nem vou continuar lendo a tua pergunta porque eu sei que a questão da medicina nos Estados Unidos eu já vou dar a resposta pra gente não se alongar nisso. Depois eu posso te passar informações sobre isso. Não dá para aluno brasileiro fazer medicina nos Estados Unidos por 2 principais motivos. Um é a questão das bolsas, não existe quase bolsa, e outra questão que eles quase não admitem alunos internacionais. Então não adianta falar, mas mesmo que eu seja muito boa, tenha boas notas, é impossível, vou te dizer, tá? Depois te mando algumas fontes de pesquisa para você dar uma lida sobre isso, e aí eu vejo mais em detalhe a tua pergunta. No mural da Faculdade de Informações, voltados para desenvolvimento de pesquisa, não curso em si. Peraí. Medicina, como não possuímos sem fronteiras que ajudavam, posso buscar bolsa de intercâmbio. Pesquisa sim, bolsa de pesquisa tem bastante. Iniciar a graduação aqui e terminar lá, bem complicado. Eu te aconselharia, como você já está na graduação, você terminar com excelentes notas, para que aí sim você possa se aplicar para a bolsa de mestrado em pesquisa na tua área de ciências biomédicas, que tem bastante coisa, tá? Continuando na biomedicina, mesmo que você não vire médica, você vai ter campo de pesquisa, você vai ter bolsa, você vai ter uma série de oportunidades na área da ciência, que não te limitam a voltar e trabalhar no Brasil, como a medicina ela tem também essa limitação, que você tem que ir para lá, fazer o curso, depois tem que fazer revalida, e como eu falei, nos Estados Unidos é super restritiva a entrada de estrangeiros na Medical School, que é a pós-graduação deles, tá? Espero que tenha ficado claro, mas é um assunto que é tão perguntado nessas... sempre que eu tô fazendo live, sempre tem alguém que pergunta, que tem interesse, mas para quem quer fazer medicina, tem que fazer aqui no Brasil, tá? Eu aconselho, pensando nos Estados Unidos, tem outros países, tem Argentina, tem Cuba, mas é um processo que você vai ter que voltar, fazer revalida, enfim. Tem algumas barreiras de entrada e de saída, tá? A Bruna tá perguntando de plano de saúde fora do país. Olha, Bruna, algumas bolsas, algumas instituições que dão bolsa, eles também dão bolsa ou auxílio financeiro para o plano de saúde do estudante. Eu recomendo que todos os alunos que vão estudar fora façam algum tipo de plano de saúde ou seguro-saúde, dependendo principalmente do país para o qual eles vão, mas você precisa pesquisar muito bem como é isso em cada país, tá? Então, Estados Unidos, Reino Unido, é importante ter plano de saúde porque os custos são caros de qualquer problema de saúde, qualquer intervenção médica. Já em alguns países da União Europeia, eles aceitam, tem um intercâmbio maior, vamos dizer assim, entre a nossa contribuição ao SUS aqui para você usar o sistema público de lá. Então, cada caso é um caso. Mas tem certas coisas, por exemplo, que a gente, infelizmente, às vezes pode acontecer, sei lá, vamos supor que... Eu não gosto muito de falar disso, mas vamos supor que acontece algum acidente, você precisa voltar para o Brasil, você precisa de traslado médico. Então, é importante você ter um seguro para te ajudar nesse
transporte, entendeu? Ou Deus me livre, acontece alguma outra coisa, você morre, você precisa da repatriação do corpo. Então, precisa ter um seguro. Cada caso é um caso, cada país é um país, cada universidade às vezes exige uma cobertura diferente para que você possa aplicar para o visto de estudante. Então, você precisa se informar durante o teu processo seletivo, tá? Nunca é antes. Durante o processo, Bruna, você vai saber exatamente o que você precisa comprovar para você ter a sua saúde assegurada no país para o qual você está indo. O Gabriel está perguntando se direito se também se aplica à pergunta da Caroline. Olha, Gabriel, direito não é recomendado também cursar o direito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm o direito também é uma pós-graduação. A questão do direito também está ligada a exercer a profissão, né? A gente já fez uma conversa individual, já te expliquei um pouco sobre isso. Não sei se ficou alguma dúvida, mas, por exemplo, para você fazer direito nos Estados Unidos, você vai ter que fazer uma pós-graduação, que é o Juris Doctor. Com o Juris Doctor, você não consegue praticar o direito aqui no Brasil, porque você aprendeu o direito dos Estados Unidos. E você não consegue revalidar o seu diploma para você poder tirar a OAB. E aí você também não consegue, como estudante internacional, ficar lá. Você teria que ter sido contratado por uma empresa para você poder ter um visto de trabalho. Então, são questões muito delicadas das leis de trabalho, de imigração acaba sendo uma bola de neve, entendeu? Como a gente já conversou individualmente sobre isso, depois você comenta se você ficou com mais alguma dúvida. E aí a gente pode conversar especificamente. Para o direito, eu recomendo a pós-graduação em direito em vários países. Tem muita bolsa para pós-graduação em direito, tá? Tanto nos Estados Unidos, que é o LLM, tem na Inglaterra, tem na Europa como um todo, tá? Então, de repente, pode ser interessante para você. Então, como eu falei, gente, cuidado com as fontes que vocês vão pesquisar. Em termos de fundações e institutos, aqui no Brasil a gente tem institutos bastante conhecidos que dão bolsa e dão auxílio financeiro durante o processo de aplicação. Um deles é a Fundação Estudar, tá? Eles dão bolsa para graduação, para mestrado, doutorado, intercâmbio, que pode atingir entre 5% a 95% do valor solicitado. Então, vocês podem conhecer o site deles, eles têm uma seleção bastante rigorosa, com muitas etapas, né? Então, vai desde criação de vídeo, faz vídeo, posta vídeo, participa de processo seletivo, de entrevista, manda documento, é bem extenso. Tem também a Lehman Fellowship, que é mais focada em mestrado e doutorado, foco em educação, políticas públicas, bolsas totais ou parciais nos Estados Unidos e na Inglaterra. Talvez, Gabriel, seja bastante interessante para você, no futuro, uma bolsa de mestrado ou doutorado. Na Inglaterra também tem as bolsas Chevening, que são para mestrado e normalmente para profissionais que já estão no meio da carreira, ou seja, já tem mais ou menos 10 anos de formado e demonstram habilidade intelectual e liderança. São duas fases de seleção, uma seleção relativamente mais tranquila, que é uma seleção documental, mas tem uma parte de entrevista que normalmente é bem mais rigorosa. Tem também as bolsas de estudo de graduação, MBA na Holanda, graduação, mestrado. Tem a bolsa da Fulbright, que são essas eu estou falando de fundações e institutos em geral, tá? E aí vocês vão ver, todos esses recursos vão estar listados no PowerPoint. E quando a gente fala de governo, aí eu vou falar de vários países, tá? Para vocês pesquisarem um pouco sobre isso. Então, tem Estados Unidos, como eu falei, através da Fulbright e da Bolsa Humphrey, que aqui no Brasil também é administrada na Fulbright.
Tem no Reino Unido a Chevening, tem na Holanda, como eu falei, a Orange Tulip, tem na Bélgica, tem na Alemanha, tem a bolsa do DAD, tá? A Alemanha, além de ter algumas instituições onde o ensino superior é gratuito, tem também uma bolsa auxílio, tá? É mais comum para quem fala alemão, mas existem alguns cursos já em inglês. Tem na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, na Itália, na França também outro país que é bastante generoso para o ensino superior. Primeiro porque a graduação, ela... A Bruna quer muito esse PowerPoint, eu vou enviar por e-mail, Bruna, pode deixar. Na França, os custos são muito baixos, porque são subsidiados pelo governo para estudar. Então, para vocês terem uma ideia, estudar na França, na graduação, custa 184 euros por ano, tá? Ou seja, por menos... Quanto está o euro hoje? Vamos chutar que esteja uns 4 reais. Por menos de 800 reais por ano, você custeia os seus estudos de graduação. Tudo bem, tem o custo de você morar na França, o custo de você se deslocar, mas ela tem... a França tem as bolsas de excelência e tem a bolsa de auxílio mensal de acomodação, tá? Então, pesquisando no site do Campus França, eu vou deixar todos os links de busca, vocês encontram essas informações. Para quem está começando o ensino médio agora, Laísa, você chegou agora, então você vai ter que sentar bem quietinha aí no fundão para escutar o que está acontecendo, depois você assiste o replay amanhã, ou quer dizer, daqui a pouco. Gente, então, como eu estava falando, para quem está começando o ensino médio agora, ou quem está na graduação, já entrou na graduação, quer fazer um mestrado ou doutorado fora, e vocês acham que de repente, eu quero uma bolsa, mas acho que não vou, Tá bom, Laísa, tudo bem. Pode deixar que você vai assistir tudinho, você vai receber o PowerPoint depois com todas as informações que eu passei. Então vocês vão estar pensando, eu sei lá, quero estudar na França. Se você está no ensino médio, está começando agora, se você estudar francês por 3 anos, você consegue muito bem se preparar para fazer a sua graduação em francês, tá? Se você está entrando na sua graduação, você tem 4 anos de graduação, você consegue muito bem se preparar para fazer o mestrado, tá? Até talvez em 2 anos, se você focar bastante, se você for bem regrado nos seus estudos, você consegue estudar em 2 anos, pegar uma certa facilidade, um francês avançado que você consiga aplicar, tá? Então, como eu falei, na França tem essa questão do ensino superior ter um valor muito acessível, tá? E tem bolsas do governo para dar o apoio. E você também pode, ao longo do tempo, ir se preparando para isso. Na França também o estudante pode trabalhar algumas horas semanais, que vai ajudar no sustento. Tem vários países que pode trabalhar, o que o estudante pode trabalhar, mas precisa avaliar isso, quais são os custos. Por exemplo, os custos de você estudar nos Estados Unidos são muito mais altos. Então não adianta pensar, eu vou lá para os Estados Unidos e vou trabalhar minhas 20 horas semanais na faculdade e vou pagar os custos, tá? Isso aí não dá pra... Essa conta não fecha. Na França já fecha porque o custo de estudar é muito mais baixo. Bom, especificamente falando de países, um dos melhores sites para pesquisar a bolsa de estudos nos Estados Unidos é o site do Financial Aid do Education USA, além dos sites das próprias universidades, tá? Porque o site do Education USA, ele já liga você diretamente nos sites das universidades que publicam lá para você
saber quais são as bolsas, as reduções de tuition. Então tem isso também, tá? Tem muitas universidades que têm oportunidade com redução de tuition. No PowerPoint também eu vou deixar um link das universidades estaduais americanas que consideram o estudante internacional para que ele estude pelo mesmo valor do in-state tuition, tá? Então, para quem não está muito familiarizado com os Estados Unidos, se você é um estudante daquele estado, você é um americano que mora naquele estado, você tem uma tuition mais barata nas universidades estaduais. E algumas universidades estaduais oferecem esse in-state tuition para o estudante internacional. Então, eu vou deixar essa lista nos recursos dos Estados Unidos, tá? Tem um outro mecanismo de busca do IIE, tá? Do Instituto de International Education. E tem um outro site que chama internationalscholarships.com, que é bom para pesquisar bolsas de estudo menores. Tipo, às vezes é uma bolsa de estudo que é um concurso de $1.000, de $2.000, que você pode ir tentando aplicar para essas várias e fazendo um pezinho de meia, tá? Querendo ou não, $1.000 às vezes por ano ajuda você de repente comprar livros ou financiar algumas outras coisas, tá? Que de repente você precisa no seu dia a dia de estudos. Deixa eu ver aqui, tem perguntas. Essas informações sobre trabalhar e se graduar estarão no PowerPoint, onde posso buscar informações de forma segura. Caroline, não vou conseguir colocar essas informações no PowerPoint de trabalhar e estudar. A melhor fonte de busca é você buscar os sites dos governos e dos consulados, tá? E das embaixadas. Então, busque no site das embaixadas dos países para o qual você tem interesse quais são as regras para os estudantes internacionais trabalharem. Se eles podem, se eles não podem, quantas horas, que isso vai te dar uma noção do que você pode ou não fazer quando você estiver estudando fora. Pode ser, de repente, pode ser um assunto para uma próxima live, quem sabe, tá? Mas aqui é um assunto muito extenso. A Bruna... tem algum país além da França que é mais barato? A Europa como um todo por conta do euro. Então, a Europa como um todo, ela tem um ensino superior mais acessível. Então, Portugal não é tão caro. Na Espanha tá um pouquinho mais puxado agora para estudantes internacionais. Na Itália tem algumas coisas. É que depende do que é caro, o que é barato, entendeu? Se a gente for comparar, né, por exemplo, tem a Nicole que trabalhou comigo agora, recebeu a admissão para a Universidade de Bolonha para fazer o mestrado lá. Ela vai fazer um mestrado, que o mestrado compatível aqui no Brasil custaria, de repente, 20 mil, 30 mil reais. Ela vai fazer um mestrado, vai custar 3.000 euros, ou seja, mais ou menos uns 10 mil reais, entendeu? Então, é bem mais barato e é uma coisa que, se você se planejar, você consegue, de repente, juntar. Interessante, nem todos têm os filhos dos pais para estudar, tem que se virar. Isso é uma questão que, assim... A gente tem que pensar e tem que tentar também acomodar algumas questões e algumas necessidades, tá? Quando a gente está falando em ensino superior, no exterior em geral, a mentalidade da maioria dos pais é de que, até pelo tipo de ensino que existe, e de auxílio do governo que existe em alguns países, eu não quero entrar numa discussão política, tá, pessoal? Eu só estou fazendo uma observação. Por exemplo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, normalmente as famílias não pagam os estudos até o ensino médio e pagam a universidade. Então, as famílias entendem que esse estudo é responsabilidade delas. Aqui no Brasil é um pouco ao contrário. A gente paga, em muitos casos, a educação particular até o ensino médio para que o estudante entre na universidade pública e não precise pagar, né? Em alguns casos, né?
Até algum tempo atrás era muito comum isso. Então criou essa mentalidade de que depois que o aluno vai para o ensino superior, pronto, eu não vou mais pagar. Então tem essa questão, sabe? A gente tem que se virar mesmo. Quem quer estudar fora tem que se virar, tem que fazer, sabe, venda, rifa, vaquinha. Vaquinha, eu até pensaria nisso com um pouco de cuidado, sabe? Porque também, né, chega um certo momento que talvez não seja sustentável você fazer uma vaquinha para, de repente, um valor muito alto. Mas, sabe, vende coisa, procura formas de você ganhar dinheiro já desde o início, guarda dinheiro. Não tente não comprar o que você não precisa, tente vender o que está parado. E, enfim, quem quer estudar fora tem que se virar, tem que procurar bolsa, tem que juntar dinheiro para poder conseguir. Se for o teu maior objetivo, você vai conseguir. Gabriel, como saber se a bolsa abarca todas as necessidades, por mais que ela seja integral? Gabriel, é aquilo que eu falei no começo. Você tem que esmiuçar as informações da bolsa, tanto perguntando para quem já recebeu, que existem N fóruns aí de alunos que são bolsistas de determinadas fundações ou determinados cursos ou universidades, quanto a tua própria pesquisa, sabe? Eu, quando estou pesquisando alguma coisa, é até irritante, porque eu vou olhar link do link do link do link do link. Até guardadas as devidas proporções, quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu queria saber tanta coisa que eu sabia até qual era o plug da tomada que eu ia precisar levar o adaptador, sabe? Então é importante pesquisar, e quanto mais você pesquisar, melhor para você. E aí, deixa eu só ver então, vai estar especificado por países, tá? Bolsas interessantes para vocês pesquisarem. E por fundações, para vocês olharem também os sites, e aí tudo depende muito do interesse de vocês, da área de vocês, do empenho em procurar, tá? Esse material que eu estou oferecendo, ele é um primeiro passo para que vocês possam chegar mais próximos da Bolsa de Estudos. Mas vamos dizer assim, os requisitos de seleção e o edital da Bolsa, eles são o primeiro passo do processo seletivo. E sabe por que eu digo isso? Eu trabalhei durante 8 anos na área de intercâmbios de uma faculdade aqui de São Paulo. E o que acontecia? Muitas pessoas viam as bolsas, mas não participavam do processo seletivo porque tinham preguiça de ler o edital. Esse era o número 1. O número 2 eram as pessoas que liam o edital e pegavam mais ou menos por cima as informações e mandavam vou me candidatar. Mas não estavam dentro do perfil ou não mandavam a documentação necessária. De repente, dava até raiva, vou falar para vocês, vou ser bem sincera. Porque a gente sabia que o aluno tinha os requisitos necessários, mas ele não tinha dedicado o tempo para preencher o documento conforme pediu o edital. E quando a gente está falando de bolsas internacionais, não é alguém que está na tua frente e fala, fulano, vai lá, você não preencheu isso, sabe? A vida é cruel, gente. Vocês já ouviram aquele ditado? Enquanto a gente dorme aqui, tem 100 chineses estudando para tentar entrar na universidade no exterior, assim como a gente. Então a gente tem que ter um empenho muito grande, tá? Porque realmente, aqui no Brasil, agora a gente está vendo um aumento do interesse em estudar no exterior, mas vocês ainda estão numa onda crescente. Daqui 2 anos, a gente vai ver os números dobrarem, triplicarem, quadruplicarem. E se vocês estão começando a se preparar agora, estejam atentos, porque vai ficar mais difícil, tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários.
A Laís, em relação ao direito, qual país oferece mestrado legal que não seja muito caro, levando em consideração o curso, moradia, gastos básicos? Ó, então você vai ter que, Laísa, pesquisar. Eu vou, no material, eu vou mandar uma planilha para você poder fazer essa pesquisa, tá? Muito legal para vocês que estão pesquisando bolsa de estudo e custo. Vocês podem calcular o custo de vida nos países em dois sites muito legal. Um é o Numbeo e o outro é o Expatistan. Então vocês vão pegar a planilha que eu vou mandar para vocês, aí vocês entram nesses países e fazem as estimativas e cálculos de quanto custa o aluguel, quanto custa uma refeição, para vocês mais ou menos terem uma ideia. E também entrem nos grupos de estudantes de alguns países para vocês terem ideias de pessoas que estão lá, né, passando por isso. Hoje vou dar um exemplo que tá fresco, né? Hoje eu estava conversando com a Nicole, que é essa aluna que vai para a Itália, e aí no Expatistan estava dando que a média de custo do aluguel na cidade que ela vai estudar, na Universidade de Bolonha, era 542 euros. Mas quando a gente foi pesquisar nos sites de aluguel de estudantes, estava dando que por volta de 350 euros ela conseguia encontrar um apartamento para dividir com as despesas inclusas. Então é bastante diferença e vocês têm que fazer esse tipo de pesquisa na hora que vocês estão considerando para descobrir quanto vai se gastar. Laísa, como eu estava falando, a França tem um apoio grande para estudante que ajuda um subsídio de moradia, mas assim, tem vários países que têm bolsas muito boas, de mestrado em Direito tem bastante coisa, tá? Você pode olhar, depois do PowerPoint você vai achar bastante informação. A Gabriela perguntou, farei entrevista na faculdade para a Bolsa Ibero-Americana do Santander. A Bolsa Ibero-Americana é uma bolsa muito legal. Você comentou que trabalha no setor, provavelmente fez ou viu entrevistas. Pode me dar alguma dica? Perguntas devem estar na ponta da língua. O que mais conquista o avaliador? Eu acho, Gabriela, que é o seguinte. É importante, como eu falei no início, você ser autêntica. Você ser você mesma e você avaliar, né, entre hoje e amanhã, no seu íntimo, por que você quer tanto fazer o intercâmbio, sabe? Muitas vezes, quando a gente está avaliando uma pessoa, por que a gente vai dar uma bolsa para ela, a gente quer saber o que a pessoa vai aproveitar daquilo, sabe? Qual é a transformação que ela vai ter passando por aquela experiência? É lógico que não dá para você falar qual vai ser o seu resultado depois de passar por aquilo, mas você tem que conseguir pintar um cenário, assim, pintar, dar alguma dimensão de realidade para o seu sonho, para aquele entrevistador, sabe? Então, por exemplo, você tem que tentar colocar no teu contexto profissional o que você vai ganhar estando fora. Eu acho que um dos principais erros que eu via nas pessoas que eu entrevistava era a pessoa só falar o que ela ia ganhar, do tipo, eu vou poder melhorar o idioma, eu vou poder fazer um intercâmbio que é bom pro currículo. Tá, tudo bem, isso é óbvio. Isso não é o que o entrevistador quer saber. O que o entrevistador quer saber é no teu contexto profissional, o que você vai ganhar passando por essa experiência, no teu contexto pessoal e profissional, tá? Ou seja, então, você tem que pensar no teu curso, o que você pode aprender na universidade ou nas universidades que são participantes do processo e o que você vai trazer depois para o teu curso, para o Brasil, para os teus colegas de sala, para o teu trabalho de TCC. Ou seja, isso dá mais dado de realidade, entendeu? Não pode ser uma coisa simplesmente, eu vou
eu vou lá para Espanha porque lá, sei lá, se você é do curso de arquitetura, porque lá tem o Gaudí, eu quero muito ver as obras dele. Tipo, isso não quer dizer nada, entendeu? Você pode ver pela internet, você pode pegar um avião e ir para lá. Por que que você quer ganhar uma bolsa, entendeu? Isso aí tem que estar linkado com o teu aproveitamento escolar. E também não pode esquecer que a universidade está selecionando um representante. Então, como você melhor representaria a universidade? O que que a tua universidade valoriza para você poder comunicar que você vai, né? Quais são os valores da tua universidade que você vai representar lá na universidade que você vai estar visitando, tá? Não falar isso de uma forma seca. Você que está vivendo a situação, você vai conseguir entender qual é o contexto melhor para contextualizar essas informações. E aí, pessoal, considerações finais, dúvidas finais para a gente responder sobre as bolsas de estudos. Também vou falar quem ganhou as sessões de consultoria da última vez, que eu acho que a pessoa não assistiu a live de hoje, mas não tem problema, tá? Porque as pessoas que mandaram, eu avaliei e escolhi uma ganhadora, ganhou uma bolsa de estudos de sessões de consultoria. E hoje também, quem está assistindo a live ou quem assistir depois o replay, pode ganhar uma sessão de consultoria. Então, quem ganha, mandem as dúvidas. Alguém mais tem alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa? Quem ganhou a sessão de consultoria da live anterior que eu fiz sobre College List foi a Carolina Maia. Depois eu vou passar essa informação para ela. Legal, Gabriela. Bacana. Tomara. Depois você vem contar no grupo qual foi teu resultado, como que foi. Se não foi dessa vez, eu não desista, tá? Eu não sei em que ano que você tá, mas bom, eu tenho toda a confiança que se você tá se preparando, você vai passar, mas não desista, tá bom? A Laísa tá perguntando, minha faculdade não é cadastrada em nenhum programa de bolsa, nenhum programa. Será que eu consigo entrar no programa de bolsa sozinha? Olha, Laísa, se você vai fazer, por exemplo, mestrado, você pode, depois que você concluir a tua faculdade, fazer um mestrado, não tem nenhum vínculo com a tua faculdade anterior, tá? Mestrado com bolsa. Agora, se você quer fazer um intercâmbio com bolsa, aí sim você tem que estar de alguma forma ligado, tá? Então você tem que de alguma forma tem que ter uma bolsa para você fazer. Existe, por exemplo, cursos de verão que você pode fazer como forma de intercâmbio, que não necessariamente você precisa ter uma ligação da tua faculdade, tá? Isso é um outro capítulo, é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente, especificamente, ou até se você quiser, você pode contratar uma consultoria minha especificamente para isso, pra gente procurar cursos ou intercâmbio que te aceite, uma faculdade que te aceite para um ano de estudante visitante, visiting student. Mas aí, na maioria dos casos, é pago. Pode ser que tenha bolsa, a gente pode procurar, mas é muito especificamente. Sobre o curso de verão, tem alguns cursos de verão para estudantes internacionais de graduação, sim. Eu vou ver se mais pra frente eu faço uma postagem no grupo ou uma postagem no blog, então vocês fiquem acompanhando o blog, tá? Quem de vocês quiser receber o PowerPoint tem que estar cadastrado no meu site para estar recebendo as minhas informações. Eu só mando o PowerPoint para quem faz parte do meu mailing, que eu chamo de lista VIP, é o meu mailing. Então, vocês que querem receber o PowerPoint, entra no meu site, para poder estar cadastrado lá e receber, tá? Eu vou até... Bom, depois eu digito aqui nos comentários o site, para quem não conhece ainda.
E vocês que estão assistindo a live ou o replay, que quiserem concorrer a uma sessão de 2 horas de consultoria específicas para suas necessidades, o que vocês precisam fazer é me mandar um vídeo com um depoimento do que vocês aprenderam na live de hoje, o que a live contribuiu para vocês, por que que foi importante, se vocês gostaram das informações que eu passei. Então, para ganhar essas sessões de consultoria, é uma sessão de 2 horas, pode ser dividida em 2 sessões de 1 hora, ou pode ser uma sessão de 2 horas específica. Vocês têm que fazer um vídeo, postar no YouTube. Você tem que criar uma conta lá para você fazer esse vídeo, aí você posta no YouTube e você, na hora que você vai publicar esse vídeo, você deixa como não listado e aí você me manda o link através da minha página do Facebook, nas mensagens lá do inbox, tá? E aí eu vou avaliar, vou assistir e na semana que vem eu vou fazer uma live. Ainda vou confirmar para vocês os dias, se vai ser na terça ou na quarta-feira. E aí eu anuncio quem ganhou a sessão de consultoria, tá? Essa sessão pode ser de qualquer necessidade que vocês tenham, pode ser referente ao Bolsa de Estudos, pode ser referente à lista, pode ser para revisão de essay, pode ser para usar agora ou no futuro mais para frente. Então vocês já deixam para mim já garantem a consultoria gratuita de vocês. E quem quiser trabalhar comigo, fazer uma consultoria específica para suas necessidades, eu tenho certeza que assim, muitos de vocês estão querendo ganhar bolsa de estudos e de repente vocês acham que não tem sentido investir em uma consultoria para ganhar bolsa de estudos. Eu digo para vocês que faz todo sentido, porque é o seguinte: se vocês forem pensar numa bolsa de estudos para estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, uma faculdade custa em média, vamos chutar aí uma média. Lógico que existem community colleges que são mais baratos, existem faculdades mais baratas, mas a maioria vai custar entre taxas, etc., 40 mil, 50 mil dólares por ano. Se você tem potencial para ganhar uma bolsa de estudos, mas você precisa de ajuda para passar por esse processo seletivo, se você investir na consultoria, vai te ajudar a melhorar suas chances de conseguir essa bolsa de estudos. E a mesma coisa